Tem gente que não destrói sua paz de uma vez. Vai fazendo isso aos poucos. Um comentário que te confunde, uma presença que te pesa, uma cobrança que te esgota. E quando você percebe, sua mente já não pertence mais a você. Você continua pensando naquela pessoa, revivendo conversas, tentando entender o que fez de errado, mesmo quando, no fundo, sente que é a convivência que está te adoecendo. E eu quero te fazer uma pergunta antes de seguir. Qual foi a última vez que você escolheu a si mesmo sem culpa? Se essa palavra ainda mora em você, escreve nos comentários "Eu me escolho", porque daqui a pouco você vai entender por que certas presenças não entram na sua vida para somar, entram para consumir a sua força em silêncio. Existe um momento na vida de todo homem e de toda mulher que busca paz interior em que dizer não deixa de ser grosseria e passa a ser maturidade. Nem todo afastamento é frieza, nem todo corte é crueldade. Em muitos casos, afastar-se é o último gesto de sanidade que ainda resta, porque há pessoas que não querem a sua companhia, querem o seu acesso, não querem o seu bem, querem o seu tempo, não querem a sua verdade, querem a versão de você que seja útil para elas. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Confunde lealdade com tolerância ao desrespeito. Confunde bondade com autonegligência. Confunde amor com desgaste. O estoicismo sempre nos chama de volta para uma verdade que o emocional confuso tenta esconder. Você não controla o caráter de ninguém, mas controla a porta que mantém aberta. Você não decide o que o outro carrega dentro de si, mas decide se vai permitir que esse caos entre e se instale dentro da sua mente. Muita gente sofre não porque ama demais, mas porque insiste demais onde já recebeu sinais suficientes de que não há reciprocidade, consciência ou honra. E quanto mais consciente você se torna, mais doloroso fica perceber que algumas pessoas só continuam na sua vida porque você ainda não teve coragem de aceitar o que elas realmente são. Isso dói porque a mente humana prefere alimentar esperança a encarar evidência. É mais confortável pensar, talvez ela mude, talvez um dia me valorize, talvez esteja passando por uma fase, mas a sua paz não pode depender do talvez. Sua dignidade não pode ser colocada em espera enquanto o outro decide se vai tratar você com respeito ou não. E esse é um detalhe que quase ninguém percebe. As pessoas que mais drenam sua energia raramente chegam com uma placa avisando. E se começo, muitas vezes elas parecem carentes, intensas, encantadoras, incompreendidas, até mesmo admiráveis. Só depois você percebe que por trás daquela presença existe uma dinâmica constante de desgaste, culpa, confusão e perda de eixo. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez já tenha tentado conversar, explicar, ceder, relevar, entender, ajudar. Talvez tenha dado mais uma chance, depois outra, depois mais uma, até perceber que toda nova chance custava um pedaço da sua clareza. Porque existem relações em que o problema não está na falta de diálogo, mas na falta de caráter para ouvir. Não está na ausência de oportunidade, mas na ausência de vontade de mudar. E quando você insiste em salvar quem se acomoda em ferir, o preço quase sempre é o mesmo. Você começa a se abandonar por dentro. A filosofia estoica não ensina indiferença fria, ela ensina discernimento. Ensina que compaixão sem limite vira convite para abuso. Ensina que paciência sem critério vira cumplicidade com a própria dor. Ensina que maturidade emocional não é suportar tudo em silêncio, mas reconhecer o momento exato em que continuar perto deixa de ser virtude e passa a ser fraqueza disfarçada de bondade. Há pessoas que se alimentam da sua disponibilidade, do seu senso de responsabilidade, da sua dificuldade em decepcionar. E enquanto você tenta manter a paz, elas testam até onde conseguem atravessar seus limites sem encontrar resistência. Você não foi feito para carregar gente que se orgulha de não crescer. Não. Foi feito para convencer alguém a respeitar o que já deveria ser óbvio. Não foi feito para se tornar depósito emocional de quem nunca pergunta como você está, mas sempre aparece quando precisa aliviar o peso da própria vida. Existe uma diferença entre apoiar alguém em um momento difícil e ser lentamente usado como muleta por alguém que se recusa a caminhar. E daqui a pouco,
você vai perceber por que muitas das pessoas que mais pedem a sua presença são exatamente as que menos se importam com a sua paz. O primeiro tipo de pessoa que precisa ser cortado da sua vida é aquele que vive aprisionado nas próprias ilusões e exige que você entre nelas junto. É a pessoa que não quer verdade, quer confirmação, não quer lucidez, quer plateia. Você mostra fatos, ela responde com narrativas. Você tenta trazer clareza, ela transforma tudo em drama, distorção ou fuga. Nunca é uma conversa limpa, nunca é uma troca madura. Sempre existe uma névoa, uma manipulação sutil, uma tentativa de fazer você duvidar do que viu, do que sentiu, do que entendeu. E o desgaste maior nem vem do conflito direto, vem da exaustão mental de tentar se relacionar com alguém que não pisa no chão da realidade. Essas pessoas criam versões confortáveis do mundo porque não suportam encarar a própria responsabilidade. Inventam justificativas, reinterpretam acontecimentos, se escondem atrás de histórias que preservam a própria imagem. E no começo, você tenta compreender. Pensa que com calma, com paciência, com jeito, será possível ajudá-las a enxergar. Mas esse é o erro. Ninguém consegue libertar quem tem medo da verdade. Ninguém consegue abrir os olhos de quem lucra emocionalmente com a própria cegueira. E insistir nisso só vai fazer uma coisa com você: consumir sua energia tentando desmontar um teatro que o outro passa a vida inteira protegendo. Porque quando alguém escolhe viver de fantasia, qualquer pessoa lúcida passa a ser vista como ameaça. E é por isso que você precisa entender uma coisa difícil, mas libertadora. Não é sua missão convencer ninguém a amadurecer. Seu papel não é arrastar ninguém para a verdade, enquanto essa pessoa continua lutando para permanecer no próprio labirinto. Há batalhas emocionais que não foram feitas para serem travadas por você. E quanto mais cedo aceitar isso, mais cedo recupera a energia que vinha desperdiçando em vínculos sem solo, sem honestidade e sem possibilidade real de construção. O segundo tipo é ainda mais perigoso porque muitas vezes se disfarça de afeto, de amizade, de proximidade. São as pessoas que descobriram que a sua bondade pode ser usada como ferramenta. Elas percebem que você tem dificuldade em negar, que se importa, que se responsabiliza, que sente culpa rápido demais, e transformam isso em vantagem. No início parece só um pedido, depois uma pequena dependência, mais adiante, uma rotina. Quando você percebe, já não está ajudando por escolha, está servindo por condicionamento. Tudo gira em torno das urgências dela, dos problemas dela, dos favores dela, das crises dela. Sua presença deixa de ser vista como algo valioso e passa a ser tratada como recurso disponível. Essas pessoas raramente chegam exigindo. Elas começam elogiando, aproximando, reforçando o quanto você é especial, confiável, diferente dos outros. Fazem você sentir que tem um lugar importante na vida delas. E é exatamente aí que a armadilha se fecha, porque o elogio não era reconhecimento, era preparação. A falsa valorização servia apenas para enfraquecer a sua resistência futura. Quando vier o abuso, você vai hesitar em nome da conexão que acredita existir. Vai pensar nas vezes em que a pessoa pareceu carinhosa, grata, vulnerável. E nessa confusão, continuará oferecendo o que já deveria ter retirado há muito tempo. Mas existe um sinal que quase nunca falha. Pessoas assim sempre se lembram de você quando precisam, e quase nunca quando você precisa. Elas sabem localizar sua disponibilidade com uma precisão impressionante. Têm sensibilidade para encontrar sua compaixão, mas nenhuma disciplina para respeitar seus limites. E se algum dia você finalmente disser não, verá algo revelador. A máscara cai. O tom muda. Surge a culpa, a indireta, o silêncio punitivo, o vitimismo ou até a frieza repentina. E então você entende que nunca foi amado pela sua essência, mas pela utilidade que oferecia. Esse tipo de percepção machuca, mas também desperta. Porque depois que você enxerga isso com clareza, fica impossível continuar chamando exploração de vínculo. E aqui existe um ponto que separa pessoas emocionalmente livres de pessoas aprisionadas em relações drenantes. As livres entendem que ajudar não pode significar se abandonar.
Já as aprisionadas se sentem egoístas toda vez que tentam se preservar. Esse conflito destrói muita gente boa. Pessoas nobres, disponíveis, honestas, que foram ensinadas a acreditar que amor é estar sempre presente, sempre acessível, sempre disposto. Mas maturidade não é disponibilidade irrestrita. Maturidade é saber que até a generosidade precisa de fronteira. Caso contrário, ela vira um corredor aberto para a invasão da sua paz. O terceiro tipo de pessoa que precisa sair da sua vida é aquela que transforma toda relação em espelho de si mesma. Você fala, e ela espera a própria vez de falar. Você compartilha algo importante, e ela usa isso como ponte para voltar a si. Você chega com uma dor, e de repente a dor maior é a dela. Você traz uma conquista, e sem esforço algum, ela muda o foco, reduz sua alegria ou encontra uma forma sutil de competir. Nada permanece com você por muito tempo, porque tudo precisa orbitar o centro emocional dela. São pessoas tão ocupadas tentando existir acima de todos que não conseguem realmente enxergar ninguém. Conviver com alguém assim produz um cansaço estranho, difícil de explicar. Não é necessariamente uma agressão aberta. Muitas vezes é um apagamento constante. Você vai saindo das conversas mais vazio do que entrou. Vai sentindo que sua experiência nunca encontra espaço inteiro, que sua presença não é recebida, apenas tolerada até que o outro possa reassumir o palco. Esse tipo de convivência corrói a autoestima em silêncio, porque aos poucos você começa a falar menos, a dividir menos, a esperar menos. Sem perceber, aprende a se diminuir para caber em relações onde o outro só sabe existir em tamanho máximo. E o mais perigoso é que pessoas autocentradas frequentemente confundem intensidade com profundidade. Elas parecem expressivas, fortes, cheias de opinião, cheias de histórias, cheias de emoções. Mas profundidade verdadeira exige reciprocidade, exige escuta, exige a capacidade de reconhecer que o mundo não começa nem termina na própria pele. Quando isso não existe, a relação deixa de ser encontro e vira consumo. Você oferece atenção, validação, paciência e presença. Em troca, recebe interrupção, comparação e invisibilidade. E é exatamente aqui que muita gente se trai, porque continua tentando provar o próprio valor para alguém que só percebe o que reflete a si mesmo. Talvez você já tenha insistido nessa dinâmica por carência, por costume ou por esperança de ser finalmente visto. Talvez tenha pensado que se fosse mais paciente, mais compreensivo, mais presente, em algum momento aquela pessoa reconheceria sua importância. Mas a verdade é mais dura do que isso. Quem está excessivamente apaixonado pela própria imagem quase nunca tem espaço interno para honrar a essência de outra pessoa. E continuar mendigando consideração nesse tipo de relação é uma forma sofisticada de desrespeitar a si mesmo. Você não precisa disputar espaço para existir. Não precisa elevar o volume da sua dor para ser ouvido. Não precisa aceitar migalhas emocionais de quem só se aproxima quando pode se sentir maior. É por isso que cortar certas pessoas da vida não é exagero. É higiene emocional. É interromper ciclos que acostumaram sua mente ao desgaste, como se desgaste fosse normal. É deixar de chamar confusão de amor, dependência de lealdade e exaustão de paciência. Só que antes de falar do próximo tipo, você precisa entender o ponto onde quase todo mundo fraqueja. Não basta reconhecer quem faz mal. É preciso aceitar que limite sem consequência é apenas um pedido decorado. Muita gente diz, não aceito mais isso, mas continua acessível, continua respondendo, continua cedendo, continua explicando demais. E pessoas sem consciência sempre interpretam excesso de explicação como chance de continuar avançando. Por isso existe um momento em que a paz deixa de depender do que você sente e passa a depender do que você decide. Não adianta perceber quem invade seu espaço se, no instante seguinte, você mesmo abre a porta de novo por medo de parecer duro, ingrato ou radical. Limite real não é a frase que você diz no auge da dor. Limite real é a decisão que continua de pé quando a carência aperta, quando a culpa aparece e quando o outro tenta recuperar o controle usando o seu coração contra você. E esse é um dos testes mais silenciosos da força interior.
Sustentar a própria decisão sem precisar que o outro concorde com ela. O quarto tipo de pessoa que precisa ser cortado da sua vida é aquele que nunca respeita seus limites, mesmo depois de vê-los com clareza. E isso é mais comum do que parece. Há pessoas que não invadem porque não entenderam. Elas invadem porque entenderam perfeitamente e decidiram testar até onde conseguem ir. Você avisa que não quer certos comentários e elas repetem em tom de brincadeira. Você mostra desconforto e elas chamam isso de exagero. Você pede espaço e elas aparecem com mais intensidade. Você explica o que machuca e elas tratam sua dor como sensibilidade excessiva. Não é distração, não é inocência. É uma mensagem silenciosa de desrespeito. O seu limite só vale se for conveniente para mim. Pessoas assim costumam ter uma habilidade específica para inverter a cena. Quando você finalmente reage, elas tentam transformar sua defesa em agressão. Fazem você parecer frio, complicado, orgulhoso, difícil de lidar. De repente, o foco deixa de ser a invasão que cometeram e passa a ser o modo como você respondeu. É um mecanismo perverso, porque obriga você a gastar energia explicando o óbvio. E enquanto você tenta organizar os fatos, o outro já está ocupado moldando a narrativa para que sua firmeza pareça crueldade. É exatamente aqui que muitos recuam, não porque estavam errados, mas porque se cansam de ter que defender o direito de serem respeitados. Só que existe uma verdade que liberta. Quem se ofende com o seu limite quase sempre se beneficiava da sua ausência de limite. Essa frase incomoda porque desmonta muita confusão emocional de uma vez. O problema, na maioria das vezes, não é que você mudou demais, é que o outro estava confortável demais com a versão de você que tolerava tudo. Enquanto você aceitava atrasos, desconsideração, ironia, sumiços convenientes, pedidos abusivos e invasões emocionais, tudo parecia leve, natural, sem problema. Mas bastou surgir firmeza para a relação revelar o que sempre foi. Não era harmonia, era desequilíbrio disfarçado de convivência. O estoicismo ensina que nem tudo merece discussão longa. Há situações em que explicar demais não esclarece, apenas enfraquece sua posição diante de quem já decidiu não respeitá-lo. Nem toda pessoa precisa entender seu limite para que ele seja legítimo. Nem toda saída precisa ser aprovada por quem sempre lucrou com sua permanência. Às vezes, a atitude mais madura não é construir um discurso impecável, mas encerrar o acesso. Porque sua vida não pode se transformar em um tribunal onde você vive apresentando provas de que sente o que sente e de que merece o respeito mais básico. Há pessoas que só aprendem a dimensão da sua presença quando perdem o caminho de volta até ela. O quinto tipo é aquele que vive prometendo mudança, mas usa a promessa apenas para manter você por perto. Essas pessoas são perigosas porque alimentam esperança de forma calculada ou automática. Depois de machucar, dizem que entenderam. Depois de repetir o erro, juram que agora será diferente. Depois de decepcionar mais uma vez, aparecem com consciência repentina, com um discurso bonito, com um arrependimento convincente, com a energia exata que sua parte ferida queria receber desde o início. E por alguns dias você acredita, porque a mente cansada se apega a qualquer sinal de melhora quando não quer aceitar a necessidade do fim. O problema não está em alguém errar e tentar melhorar de verdade. O problema está no padrão. Pessoas assim não usam o arrependimento como ponto de virada. Usam como ferramenta de manutenção. Elas percebem quando estão prestes a perder seu acesso à sua vida e então entregam o mínimo necessário para reativar sua esperança. Não transformam caráter, apenas ajustam o discurso. Não mudam a essência da conduta, apenas administram a consequência. E enquanto você se agarra às palavras, continua sendo ferido pelos fatos. Esse desencontro entre o que a pessoa promete e o que ela entrega é uma das formas mais cruéis de desgaste emocional, porque mantém você preso entre a evidência que dói e a esperança que anestesia. É por isso que maturidade emocional exige um tipo raro de coragem: observar padrões sem se deixar hipnotizar por momentos. Um gesto bonito não apaga uma repetição destrutiva. Uma conversa profunda não corrige meses de desrespeito. Um pedido de desculpas só tem valor quando vem acompanhado de estrutura,
consistência e mudança visível. Qualquer coisa abaixo disso é apenas som agradável para adiar uma decisão difícil. E aqui está o detalhe, que quase ninguém quer encarar. Muitas pessoas não permanecem na dor porque não enxergam a verdade, mas porque ainda estão emocionalmente viciadas na promessa de que a verdade vai mudar. Se você não aprender a se orientar por padrão, vai continuar chamando o ciclo de fase, vai continuar chamando recaída previsível de momento difícil, vai continuar entregando novas oportunidades a quem só aprende a linguagem da perda quando sente que você está escapando. E pouco a pouco, sua percepção vai se deteriorando, porque você se acostuma a celebrar migalhas como se fossem provas de transformação. Isso rebaixa seu senso de valor, faz com que o mínimo pareça muito e o básico pareça raro. Quando isso acontece, você já não está apenas preso a alguém, está preso à versão enfraquecida de si mesmo que aprendeu a sobreviver com quase nada. Mas existe um tipo de pessoa ainda mais corrosivo, porque não se limita a ferir você diretamente. Ela interfere no modo como você enxerga a vida, o futuro e a si mesmo. E é exatamente aqui que muita gente desaba sem perceber, porque nem todo dano vem em forma de conflito. Às vezes, ele chega em forma de atmosfera, uma presença constante que apaga sua força, desorganiza sua esperança e ensina sua mente a esperar sempre o pior. O sexto tipo de pessoa que precisa ser cortado da sua vida é aquela que vive mergulhada em negatividade e transforma qualquer ambiente em um campo de desgaste. Não estou falando de alguém que atravessa um período difícil e precisa de apoio real. Todos nós, em algum momento, vacilamos, cansamos, desabamos. A questão aqui é outra. Estou falando da pessoa que faz da escuridão uma identidade, que se apega ao caos como linguagem, que rejeita qualquer possibilidade de clareza porque aprendeu a existir apenas através do problema. Você oferece uma saída, ela produz uma objeção. Você mostra uma possibilidade, ela responde com uma tragédia. Você tenta acender uma luz e ela faz questão de explicar por que a luz não dura, não vale, não resolve, não serve. Com o tempo, isso começa a alterar sua própria estrutura interna, porque a convivência humana é contagiosa. Você passa a sair dessas interações mais pesado, mais descrente, mais cansado, como se a energia do outro fosse lentamente ensinando a sua mente a desistir também. Esse é o perigo das presenças cronicamente negativas. Elas não apenas contam problemas, elas reorganizam o clima emocional ao redor delas. De repente, você se pega antecipando frustração, reduzindo expectativas, abafando entusiasmo, como se estar bem fosse ingenuidade. E sem perceber, vai perdendo o contato com a própria força, não porque a vida ficou pior, mas porque a atmosfera em que você está inserido tornou a esperança emocionalmente cara demais. Essas pessoas quase sempre parecem ter um novo motivo para permanecer no mesmo lugar. Se o problema não é dinheiro, é a família. Se não é a família, é o trabalho. Se não é o trabalho, é o passado. Se não é o passado, é a sociedade, o mundo, a sorte, a energia, o momento. Há sempre uma justificativa disponível para que nada mude de verdade. E veja, compreender a dor de alguém é humano, mas transformar sua vida em extensão permanente da reclamação alheia é autossabotagem, porque existe um ponto em que escutar já não ajuda, apenas sustenta. Existe um ponto em que aconselhar já não constrói, apenas alimenta o ciclo. E é exatamente aqui que quase ninguém percebe o risco. Algumas pessoas não querem solução, querem plateia para a própria estagnação. O estoicismo não pede que você seja indiferente ao sofrimento humano. Ele pede que você não entregue seu centro a tudo o que tenta arrastá-lo. Há uma enorme diferença entre oferecer presença com compaixão e permitir que a negatividade crônica do outro se torne o idioma da sua mente. Pessoas assim costumam transformar qualquer conversa em drenagem. Elas raramente chegam com abertura verdadeira para a mudança. Chegam querendo descarregar, repetir, dramatizar, validar a própria visão de que nada tem saída. E se você permanece nisso por tempo demais, algo perigoso acontece. Você começa a normalizar um estado emocional que antes reconheceria como destrutivo. O peso vira rotina. A reclamação vira trilha sonora. O desânimo vira companhia constante. Talvez você já tenha sentido isso na prática.
sai de uma conversa e leva horas para recuperar a clareza. Fica com a sensação de ter sido sugado, de ter entrado inteiro e saído fragmentado. Tenta animar, orientar, inspirar, mas tudo volta para o mesmo ponto, como se a pessoa estivesse emocionalmente comprometida com a própria ruína. E aqui está o detalhe que quase ninguém quer admitir. Permanecer perto de gente assim por culpa ou pena pode destruir silenciosamente a sua disciplina mental, porque a sua mente se torna aquilo que ela consome repetidamente. Se ela consome desesperança todos os dias, começará a interpretar a vida através desse filtro, mesmo que sua natureza original não fosse essa. Por isso, cortar esse tipo de presença não é falta de empatia, é preservação de consciência, é defender o terreno interno onde suas decisões, sua confiança e sua serenidade ainda podem crescer. Nem todo mundo pode caminhar ao seu lado em todas as fases da sua vida. Algumas pessoas, por mais que você tenha tentado ajudar, se tornaram incompatíveis com a direção que você decidiu seguir. E aceitar isso exige força, porque a parte carente sempre tenta dizer que abandonar o peso do outro é crueldade, mas nem sempre é abandono. Às vezes, é apenas a recusa madura de ser arrastado para um lugar de onde você lutou tanto para sair. O sétimo tipo de pessoa que precisa ser cortado da sua vida é aquele que jamais assume responsabilidade por aquilo que faz. Esse tipo corrói a paz de qualquer relação, porque torna impossível construir confiança, reparo e evolução. Quando algo dá errado, nunca há reconhecimento limpo, nunca há humildade, nunca há aquele momento simples e raro em que alguém olha para a própria conduta e diz: eu errei. Em vez disso, surge a desculpa, o desvio, a transferência, a narrativa conveniente, a tentativa de fazer parecer que tudo aconteceu por causa do contexto, da sua reação, da atitude de terceiros, do momento difícil, de qualquer coisa que alivie o peso da responsabilidade pessoal. Conviver com alguém assim é exaustivo, porque cada conflito se transforma em labirinto. Você não está apenas lidando com o erro em si, está lidando com a recusa insistente em reconhecê-lo. E essa recusa tem um preço enorme. Sem responsabilidade, não existe mudança real. Sem autorreflexão, não existe confiança sólida. Sem a capacidade de admitir falhas, qualquer vínculo se torna uma estrutura frágil, onde uma parte sempre carrega a lucidez e a outra sempre protege o próprio ego. Com o tempo, isso faz você duvidar da própria percepção, porque todo problema volta com nova embalagem, mas nunca com verdadeira transformação. Pessoas que não assumem responsabilidade também costumam produzir um tipo específico de injustiça emocional. Elas fazem você pagar pelo que elas não têm coragem de encarar. O erro é delas, mas o desgaste vira seu. A imaturidade é delas, mas a tentativa de consertar vira sua. A negação é delas, mas a culpa, curiosamente, começa a rondar você. E isso acontece porque conviver com alguém que foge sistematicamente da própria consciência gera uma inversão silenciosa. Você passa a se explicar demais, a revisar demais, a ceder demais, como se fosse necessário fazer o dobro de esforço para manter de pé uma relação que o outro ajuda a desmoronar. Esse tipo de pessoa raramente aprende através de conselho. Na maioria das vezes, só começa a perceber alguma coisa quando encontra consequência. Enquanto houver alguém amortecendo o impacto das suas escolhas, ela continuará acreditando que pode viver sem se confrontar. É por isso que muitos vínculos adoecem. Uma pessoa erra, e a outra, por amor, medo ou hábito, continua oferecendo acesso, compreensão e acolhimento sem exigir verdade. O resultado é previsível. O irresponsável permanece irresponsável e o consciente se torna cada vez mais sobrecarregado. Até que um dia entende que insistir não era amor, era apenas resistência em aceitar o óbvio. E o óbvio, nesse caso, é duro. Ninguém amadurece porque você sofreu com paciência. Ninguém se torna honrado só porque você permaneceu. Ninguém aprende responsabilidade apenas porque teve várias oportunidades. Há pessoas que só entendem a gravidade do próprio padrão quando a vida retira delas o privilégio do acesso fácil, quando a porta fecha, quando a presença some, quando a consequência finalmente
Ocupa o espaço que antes era preenchido pela sua tolerância. E isso não é vingança. É realidade fazendo o trabalho que a sua insistência impediu por tempo demais. Se até aqui você reconheceu um ou mais desses perfis, então já percebeu que cortar certas pessoas não é um gesto impulsivo, é um movimento de lucidez. É o momento em que você para de negociar com aquilo que destrói sua paz e começa a proteger com firmeza aquilo que ainda resta de inteiro dentro de você. Só que existe algo ainda mais importante do que identificar quem precisa sair. Entender por que, mesmo enxergando tudo isso, tanta gente continua presa. Porque o maior obstáculo quase nunca é o outro. É a batalha silenciosa dentro de você entre a verdade que liberta e o apego que implora para continuar. É aqui que a maioria se trai em silêncio. Não quando ainda está confusa, mas quando já entendeu tudo e mesmo assim permanece. Porque cortar alguém da própria vida quase nunca é uma decisão puramente racional. Se fosse apenas questão de lógica, bastaria ver o padrão, aceitar o dano e sair. Mas vínculos desgastantes raramente se sustentam só por lógica. Eles se sustentam por carência, memória, culpa, medo de vazio, esperança de reparação e, sobretudo, pela fantasia de que o sofrimento investido um dia será recompensado. A mente pensa que está lutando por amor, lealdade ou compreensão. Muitas vezes, está apenas tentando evitar o luto de aceitar que insistiu onde não havia futuro. Esse é um dos mecanismos emocionais mais perigosos que existem. Você não continua preso apenas por causa da pessoa. Continua preso por causa da versão de futuro que criou em torno dela. Pela conversa que nunca aconteceu como deveria. Pela reciprocidade que parecia possível no começo. Pela transformação que você acreditou que sua paciência poderia despertar. Pelo desejo secreto de que todo o desgaste finalmente faça sentido. E é exatamente aqui que o apego se mascara de virtude. Você chama de persistência aquilo que, no fundo, já virou incapacidade de soltar. Chama de esperança aquilo que já virou dependência emocional da possibilidade. Chama de coração bom aquilo que muitas vezes já virou abandono de si. O estoicismo confronta essa fraqueza com uma firmeza quase desconfortável. Não é porque algo significou muito para você que merece continuar. Não é porque você tentou profundamente que deve insistir infinitamente. Não é porque houve momentos bonitos que o conjunto deixou de ser destrutivo. Pessoas emocionalmente livres entendem uma verdade que o coração apegado tenta negar. O valor de uma lembrança não pode ser usado como justificativa para tolerar uma realidade que humilha sua paz. Há vínculos que foram reais em algum momento, mas se tornaram incompatíveis com quem você precisa ser para permanecer inteiro. E talvez esse seja o ponto mais doloroso de todos. Nem sempre você corta apenas pessoas claramente cruéis, manipuladoras ou agressivas. Às vezes, precisa cortar também quem você ama, mas não consegue mais manter por perto sem se ferir. Precisa cortar quem desperta em você ansiedade constante, instabilidade, confusão, recaída emocional, perda de foco e enfraquecimento do próprio eixo. Isso dói, porque não cabe em julgamento simples. Não se trata apenas de apontar o dedo para o outro. Trata-se de reconhecer que, independentemente das intenções, a dinâmica se tornou incompatível com a sua saúde interior. E maturidade emocional também é isso. Parar de medir tudo apenas pelo que sente e começar a medir pelo que aquilo produz na sua mente, no seu corpo e na sua direção de vida. Muita gente continua onde se machuca porque tem medo de parecer ingrata, como se reconhecer o dano anulasse tudo o que existiu antes, como se proteger-se fosse uma forma de traição, mas não é. Gratidão não exige permanência, compreensão não exige acesso ilimitado. Você pode reconhecer que alguém teve importância sem continuar oferecendo a essa pessoa a chave da sua paz. Pode aceitar que existiram momentos verdadeiros sem se condenar a repetir os mesmos ciclos. Pode até desejar o bem de alguém e, ao mesmo tempo, decidir que esse bem não será mais construído à custa da sua estabilidade. Existe ainda outra prisão silenciosa, a identidade que você construiu dentro desses vínculos. Talvez por muito tempo você tenha sido o que resolve, o que acolhe,
o que espera, o que suporta, o que entende, o que volta, o que salva, o que permanece. E quando começa a se afastar, não sente apenas saudade da pessoa, sente estranhamento diante de si mesmo, porque está deixando morrer uma versão antiga da sua identidade. Está abandonando o papel pelo qual aprendeu a ser necessário, e isso assusta. Há pessoas que não sabem quem são sem o caos que costumavam administrar. Não sabem como existir sem a urgência de resgatar alguém, sem a tensão de tentar consertar, sem a missão de sustentar vínculos que sempre exigiram mais delas do que deveriam. Por isso, cortar certas pessoas também exige reconstrução interna. Não basta bloqueá-las do lado de fora se elas continuam ocupando o centro da sua mente. Não basta sair fisicamente se, emocionalmente, você ainda permanece à disposição da lembrança, da expectativa e do retorno imaginário. A verdadeira ruptura começa quando você deixa de se orientar pela falta que a pessoa faz e passa a se orientar pelo mal que a presença dela causa. Esse deslocamento muda tudo, porque a carência sempre destaca aquilo que você perde. A lucidez destaca aquilo que você recupera. E enquanto você observa apenas o vazio da ausência, fica tentado a voltar. Mas quando começa a perceber a clareza, o silêncio, a ordem e a dignidade que retornam com a distância, algo dentro de você finalmente desperta. É nesse ponto que a pergunta muda. Você deixa de se perguntar, e se ela mudar? E começa a perguntar, quanto de mim eu ainda estou disposto a perder esperando essa mudança? Deixa de se perguntar, será que estou exagerando? E passa a perguntar, por que precisei sofrer tanto para me autorizar a estabelecer um limite básico? Deixa de perguntar, como vou viver sem essa pessoa? E passa a perceber algo muito mais importante. Como eu estava vivendo comigo mesmo enquanto mantinha essa pessoa tão perto? Essas perguntas não aliviam na hora, elas rasgam, mas rasgam para curar, porque todo despertar real primeiro desorganiza a fantasia antes de reconstruir a consciência. E existe um detalhe que poucos enxergam quando falam de afastamento. Cortar alguém da vida não é só sobre remover uma presença nociva. É sobre interromper o padrão interno que permitia aquela presença. Porque se você não transformar o seu critério, a sua carência vai procurar o mesmo tipo de dinâmica com rostos diferentes. Vai trocar o nome, o contexto, a história, mas repetirá a mesma estrutura. Você oferecendo demais, esperando demais, tolerando demais e se perdendo aos poucos enquanto chama isso de conexão. A verdadeira libertação não acontece no instante em que alguém sai. Ela acontece quando você deixa de ser disponível para aquilo que antes teria seduzido a sua fraqueza. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez, enquanto ouve essas palavras, uma parte sua queira se fortalecer e outra parte ainda queira negociar mais uma chance, mais uma conversa, mais um retorno, mais uma explicação. Essa divisão é real e ela revela a guerra entre o seu antigo padrão e a sua consciência nascente. Só que existe uma coisa que você precisa lembrar antes de dar o próximo passo. O preço de manter algumas pessoas na sua vida raramente aparece de uma vez. Ele aparece em pequenas perdas diárias. Um pouco da sua paz, um pouco do seu foco, um pouco da sua autoestima, um pouco da sua disciplina, um pouco da sua alegria, até que um dia você olha para si e percebe que sobrou convivência, mas faltou você. E é por isso que, antes de encerrar, ainda falta entender a parte mais importante de todas. O que acontece dentro de alguém que finalmente escolhe se libertar. Porque reconhecer o problema é só o início. O verdadeiro ponto de virada nasce quando você para de tratar seu sofrimento como destino e começa a tratá-lo como sinal. Sinal de que algo precisa acabar para que algo mais digno possa começar. Quando alguém finalmente escolhe se libertar, a primeira sensação quase nunca é euforia, é silêncio. Um silêncio estranho, às vezes incômodo, porque durante muito tempo sua mente se acostumou ao ruído da instabilidade, à tensão da espera, à ansiedade de prever o humor, a resposta, o sumiço, a cobrança, a próxima decepção. De repente, isso cessa, e por alguns instantes, a ausência do caos pode até parecer vazio. Muita gente interpreta esse vazio como saudade, quando na verdade é apenas o sistema emocional tentando se readaptar a um
Ambiente onde não precisa mais viver em alerta. O corpo desacelera antes do coração entender. A paz chega antes da mente confiar nela. É por isso que tantas pessoas recaem logo depois de tomar uma decisão correta. Não porque a decisão estava errada, mas porque o desconforto da desintoxicação emocional é confundido com falta daquilo que fazia mal. Você não sente falta apenas da pessoa. Muitas vezes, sente falta do padrão químico que aquele vínculo produzia em você. A intensidade, a expectativa, a descarga de alívio depois da tensão, a falsa sensação de importância, o drama que fazia tudo parecer profundo. Só que profundidade não é instabilidade. Amor não é confusão. Presença não é invasão. E o que antes parecia insubstituível começa a perder força quando você percebe que aquilo que chamava de conexão exigia, na verdade, a destruição gradual da sua serenidade. O verdadeiro fortalecimento começa quando você suporta esse primeiro vazio sem correr de volta para aquilo que o provocava. Quando deixa a abstinência do apego passar sem transformá-la em justificativa para reabrir a porta. Quando entende que a dor da ruptura é temporária, mas a dor de permanecer em algo que diminui, você se torna estrutura. Esse é o ponto em que a sua identidade muda. Você já não é mais alguém que apenas reconhece o que faz mal. Você se torna alguém capaz de agir em favor da própria dignidade, mesmo sentindo falta, mesmo sendo mal interpretado, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia de que o outro vai entender. E isso é força interior de verdade. Não a ausência de conflito, mas a decisão de não se abandonar no meio dele. A partir daí, coisas sutis começam a voltar. Seu pensamento fica mais limpo. Sua energia deixa de ser sequestrada por conversas imaginárias e análises sem fim. Seu humor se estabiliza. Sua atenção retorna para metas que estavam esquecidas. Você dorme melhor, respira melhor, consegue se ouvir sem a interferência constante de vozes externas que antes ocupavam tudo. E então, percebe algo que transforma a forma como enxerga a própria história. Muitas das respostas que buscava no outro só podiam surgir quando o outro saísse do centro da sua mente. Porque há pessoas que confundem tanto a sua visão que, enquanto estão perto, você já não consegue distinguir intuição de culpa, amor de dependência, compaixão de autossacrifício. É nesse momento que o corte deixa de ser perda e passa a ser reposicionamento. Você entende que não removeu pessoas da sua vida por arrogância, dureza ou frieza. Removeu porque queria voltar a habitar a própria consciência com dignidade. Removeu porque entendeu que seu tempo não pode ser entregue a quem o desperdiça, que sua paz não pode ser negociada com quem a ameaça, que sua presença não pode ser oferecida como prêmio a quem só reconhece valor naquilo que consegue usar. E essa clareza muda até a forma como você ama, porque depois de amadurecer, você não ama menos. Ama com critério. Não se fecha para o mundo. Apenas deixa de abrir a porta para o que entra sem honra. Talvez algumas dessas pessoas nunca entendam por que você se afastou. Talvez contem uma versão conveniente da história. Talvez o chamem de frio, ingrato, egoísta, exagerado. Talvez tentem reduzir sua lucidez a orgulho só porque perderam acesso ao que antes controlavam com facilidade. Mas isso já não tem o mesmo peso, porque a maturidade chega quando você prefere ser mal interpretado por quem viveu do seu excesso a continuar bem visto à custa da própria destruição. Nem sempre será possível sair de uma relação nociva sem ruído. Nem sempre será possível preservar a imagem que o outro tinha de você. E tudo bem. Sua missão não é manter intacta a narrativa alheia. Sua missão é não trair a verdade que finalmente viu. E essa verdade é simples, embora difícil de aceitar. Algumas pessoas só conseguem permanecer na sua vida enquanto você estiver disposto a diminuir a si mesmo. Enquanto releva o que fere, aceita o que confunde, tolera o que desgasta, justifica o que já se repetiu demais. Quando você para, elas também param, porque o vínculo nunca foi sustentado por respeito, mas pelo acesso que tinham à sua disponibilidade. Reconhecer isso machuca, mas também separa definitivamente o afeto maduro do apego cego. Porque o afeto maduro quer paz, reciprocidade, honra e verdade. O apego cego aceita qualquer migalha
desde que não precise encarar a ausência. Então, se hoje você reconhece na sua vida pessoas que manipulam, invadem, prometem e não mudam, drenam, culpam, usam ou contaminam sua clareza, entenda, cortar não é um ato de ódio, é um ato de responsabilidade. É a decisão de não permitir que a sua mente continue sendo território aberto para tudo aquilo que enfraquece sua disciplina, sua autoestima e sua direção. Nem todo mundo merece atravessar com você a fase da sua reconstrução. Nem todo vínculo merece sobreviver à versão mais consciente de quem você está se tornando. E é exatamente aqui que o verdadeiro desafio começa. Não dentro deste vídeo, mas no instante em que ele termina e você precisa escolher entre a lucidez que acabou de conquistar e o velho padrão que ainda tenta seduzi-lo de volta. Se esse conteúdo falou diretamente com algo que você está vivendo, escreva nos comentários. Eu escolho minha paz. Não como frase bonita, mas como decisão, porque no fim, a sua vida muda no dia em que você para de correr atrás de quem consome sua força e começa a proteger, com firmeza, aquilo que ainda existe de mais valioso dentro de você, sua consciência, sua paz e o respeito por si mesmo.